Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à disciplina de avaliação de impacto ambiental. Na aula passada eu dei uma apresentação de como é que vai ser nossa disciplina. Hoje eu vou trazer alguns conceitos importantes para que a gente entenda muitos conteúdos que vão aparecer na disciplina e também algumas atribuições do técnico em controle ambiental na avaliação de impacto ambiental. Bem, o impacto ambiental, existem vários autores com vários conceitos do que é impacto ambiental. Mas um dos mais importantes, que pode balizar nossos conceitos, é a Resolução CONAMA 01 de 86. Ela traz no seu artigo 1º que o impacto ambiental é qualquer alteração nas propriedades físicas, químicas ou biológicas causadas por qualquer forma de matéria e energia resultante de atividades antrópicas, que possam causar prejuízos à nossa saúde, ao nosso bem-estar, à biota, às atividades sociais e econômicas e aos próprios recursos ambientais. Ok? Quando a gente faz o estudo de impacto ambiental, geralmente ele é dividido em 3 grandes grupos, que é o meio físico, o meio antrópico e o meio biótico. O meio físico, a gente se refere à geomorfologia, ao relevo, à paisagem. Quando a gente fala de meio antrópico, a gente está falando das atividades sociais, econômicas, à saúde da população, ao nosso bem-estar. E o meio biótico, ele se refere aos ecossistemas, à fauna e à flora. No material que a gente vai utilizar na nossa aula, a gente vai dividir as características do impacto ambiental em 6. São valor, ordem, espaciais, temporais, reversibilidade, cumulativas e sinérgicas. Bem, os impactos ambientais, eles podem ter valor, ele pode ser positivo ou negativo. Sim, o impacto pode ser positivo. Existem algumas atividades que podem causar impactos positivos, por exemplo, para a população. Como a gente viu, a gente pode perceber também alguns empreendimentos, por exemplo, uma ET, Estação de Tratamento de Efluente. Ela vai trazer, sim, impactos positivos para a comunidade que vai usufruir, né, daquele meio. Também pode causar impactos negativos, como mau cheiro, ruídos e etc. E a gente vai ter características de ordem. O impacto ele pode ser direto ou indireto. Ele é direto quando ele é resultado de uma causa e efeito. Bem, eu desmatei aquela área, imediatamente eu vou ter perda da biodiversidade. Isso é um impacto direto. Quando eu falo de impacto indireto, é um impacto que ele é consequência de outro impacto. Bem, se quando eu desmatei aquela área e eu perdi a biodiversidade, eu vou ter um segundo impacto aí, um impacto indireto, que é a diminuição de serviços ecossistêmicos, como por exemplo a polinização. Então esse aí seria um impacto de segunda ordem, que a gente chama também. E a gente também vai ter características espaciais. O impacto ele pode ser local, ele pode ser regional e ele pode ter grandes proporções. Como a gente teve há 2 anos atrás, o rompimento da barragem do Fundão. Ele foi um tipo de impacto com grandes proporções, por exemplo, entre outros, né? A gente também pode ter características temporais. O impacto ele pode ser imediato, pode ser sentido assim que você causa aquela ação. Ele pode ser de médio prazo, ou seja, você realiza aquela ação e algum tempo depois você vai sentir, e a longo prazo também. O impacto também ele pode ser momentâneo, ou seja, aquele impacto ele vai surgir naquele momento, em seguida ele desaparece, como ele pode ser um impacto permanente. Na mineração, por exemplo, você vai ter que lavrar alguns minerais, ou seja, você pode modificar para sempre o relevo daquela região. Então, isso é um impacto permanente. Então, o impacto também ele pode ser reversível e irreversível, como o nome mesmo falou. Alguns impactos, no estudo de impacto ambiental, a gente consegue realizar a reversão, ou seja, você consegue recuperar aquela área. Como eu dei o exemplo do desmatamento, a gente realiza o manejo florestal e tá ok, aquela área volta a ter uma certa biodiversidade vegetal. Mas alguns impactos são irreversíveis. Por exemplo, a gente pode perder algumas espécies endêmicas, espécies que são só daquela região, que nunca mais a gente vai saber, nunca mais vai conseguir recuperá-las. Por fim, essas características elas podem ser cumulativas e sinérgicas. Elas podem ser cumulativas, como a gente vai ver na primeira semana do primeiro módulo, no livro da Primavera Silenciosa, a bióloga Rachel, ela conseguiu, por meio do livro, conseguiu divulgar
os efeitos nocivos do DDT, que é uma espécie de pesticida. Então, ele tem um efeito cumulativo. Por quê? Você utiliza o pesticida, mata o inseto, mas aqueles componentes químicos, eles continuam na cadeia trófica. Então, os insetos morrem, os peixes que se alimentam, os sapos que se alimentaram daqueles insetos, os peixes e por aí vai, até chegar a nós. E o sinergismo é quando duas ou mais substâncias se unem e vão causar um efeito pior ainda, um impacto mais forte com a junção desses dois. Ok? E, por fim, eu vou falar um pouco das atribuições do profissional, o técnico em controle ambiental, na avaliação de impacto ambiental. Aqui eu trouxe apenas 3 exemplos, mas vocês podem pensar na infinidade também de formas que vocês podem trabalhar na avaliação de impacto ambiental. Então, como eu tinha falado sobre a resolução CONAMA 01 de 86, que traz esse conceito de avaliação de impacto ambiental, ela também fala o seguinte: o estudo de impacto ambiental ele tem que ser realizado por uma equipe multidisciplinar. Ou seja, você vai juntar na mesma equipe um biólogo, um gestor ambiental, um engenheiro, um químico e o profissional técnico em controle ambiental. Então, vocês podem sim fazer parte dessa equipe que vai elaborar esses estudos. E ao elaborar esses estudos também, no final você tem que realizar o monitoramento desses impactos. Então, o profissional, o técnico em controle ambiental, ele pode atuar no empreendimento ou na atividade, seja de mineração, indústria de têxtil, indústria alimentícia, em geral, ele pode estar ali monitorando os impactos que aquela atividade vai realizar, certo? E por fim, mais um exemplo que eu trago aqui, é na fiscalização ambiental. Você como técnico ambiental, você pode trabalhar no órgão público ambiental licenciador, seja no seu município ou no estado, por exemplo, a SEMAD, ou até a nível nacional. Você pode estar trabalhando, fiscalizando esses impactos que são causados no meio ambiente. Tá ok? Então, gente, esses são alguns conceitos importantes que eu trouxe, algumas atribuições do profissional, né, de vocês como técnicos em controle ambiental. Eu espero que vocês aproveitem esse período dessa disciplina, são apenas 4 semanas, mas qualquer dúvida, eu e a Emanuela estarei na plataforma tirando dúvidas e também os professores mediadores. Então, até mais, nos vemos na plataforma.